Pra- Só para avisar a galera do online, então aqui a gente só está ajustando para o Daniel compartilhar a tela, e aí já já a gente começa. Um minutinho. Aí vou aproveitar para reforçar se, à medida que ele for falando, se vocês tiverem dúvida, vai deixando no chat. Se der tempo, a gente faz as perguntas e lembrar de avaliar aí as palestras. Já está quase aqui, pessoal. Daqui a pouco ele começa. Só não está podendo compartilhar a tela aqui ainda. Só não está podendo compartilhar a tela aqui. Tem alguém compartilhando e eu não consigo compartilhar. Acho que é o pessoal lá da técnica, não. Não, é que eu tenho que apresentar o código aqui. Agora foi. Acho que agora vai. Show, deixa eu testar aqui. Então, vai dar certo. Consegue aparecer certinho agora, hein? Só mais um minutinho, pessoal, que só está fazendo um ajuste aqui no telão. E aí o Daniel já começa. Acho que Bom, agora foi. acho que agora está aparecendo certinho. Foi. Deixa eu fazer um teste aqui. Beleza. Boa. Então tá. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje eu vou falar um pouco sobre GraphQL e vou contar um pouquinho da minha experiência utilizando essa tecnologia, uma empresa que eu tive passando recentemente, e contar um pouco como que a gente resolveu um problema relacionado a chamadas do front-end. A gente tinha um certo problema com a quantidade de endpoints que a gente tinha na nossa API REST, e aí a gente acabou chegando aí no GraphQL como uma solução. Mas antes de começar, eu queria fazer uma breve apresentação sobre mim e também fazer uma autodescrição. Meu nome é Daniel, trabalho com tecnologia, com desenvolvimento já há um bom tempo, sou desenvolvedor full stack, sou focado principalmente em trabalhar com TypeScript, JavaScript, Node, React e tecnologias relacionadas. Comecei lá em 2004, 2005 com Delphi e ASP clássico, né? São tecnologias um pouco antigas, mas foi onde eu comecei, foi bem bacana. Sou graduado, faço pós-graduação em arquitetura distribuído, trabalho como produtor de conteúdo, instrutor e eventualmente aí estou encarando alguns desafios, subindo morro e etc. Algo fora do código. Como eu gosto de dizer, a gente tem que ter vida fora do código e essa é uma atividade que eu gosto de praticar.
Um pouco sobre mim, eu sou homem, cisgênero, e estou vestindo uma camiseta preta, tenho barba preta, cabelo castanho e olhos castanhos, em torno de 1,66, 1,67 de altura. Esse sou eu, minha autodescrição. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quem aqui é dev? Só pode levantar a mão aqui, só para eu entender um pouco do perfil. Quem é dev front-end, mais focado em front, em back agora? Quem é full stack, acaba trabalhando em todas as frentes. Massa, uma galera. E, primeiro, quem conhece GraphQL? Quem já utilizou alguma vez? Quem está um pouco por dentro? Legal, bacana. Tem uma galera aí que já conhece um pouco. Bom, então eu vou falar um pouquinho do problema, qual foi o desafio. E, dando um pouco de contexto, eu saí um pouco dessa empresa, saí recentemente, agora em agosto, então eu meio que não tenho autorização para usar o nome da empresa, mas façam a associação aí com esse slogan e talvez procurem na internet aí, que vai ser um pouco fácil de localizar. Trabalhei por quase 2 anos nessa empresa, uma empresa alemã, e a gente tinha lá um projeto que era um CRM multitenance, utilizado aí por diferentes usuários em diferentes regiões. Então, a gente tinha uma aplicação que funcionava para a América do Norte e para a Europa, e ela estava sendo também convertida para outros continentes. E a gente tinha uma interface adaptada por usuários, né? Ou seja, dependendo dessa região, a gente adaptava lá a interface, os componentes e tudo mais. Nosso back-end ele era composto ali por uma série de domínios. A gente tinha algo em torno de 15 a 20 domínios diferentes, com diferentes responsabilidades, dezenas de endpoints. E essa nossa interface, ela era basicamente uma single page application em React, utilizando lá o React Admin, que dependia fortemente do nosso back-end, dessas nossas API REST. Então, pensa que muitos dos recursos que a gente acabava consumindo estava batendo exatamente numa rota, exatamente um endpoint que estava disponível lá. E isso acabava gerando um pouco de dependência das nossas integrações, da evolução da aplicação como um todo e as manutenções. Dando um pouco de contexto, esse é um pouco da interface. A gente tinha um front-end, fazia chamadas REST, né, utilizando os métodos HTTP, batia num back-end, tinha lá diversos recursos expostos e a gente tinha um banco de dados. Olhando um pouquinho para dentro desse sistema, a gente tinha uma API e tinha vários routers apontando para esses recursos que a gente tinha. Essa era um pouco da estrutura, uma arquitetura bastante comum, a gente vê aí nas aplicações, só que essa arquitetura ela acabava gerando alguns desafios, como, por exemplo, a gente tinha que fazer a consulta a diferentes recursos de forma separada. Então, por exemplo, se eu tinha que trazer algum dado relacionado a um contrato, eu tinha que bater numa outra API, ou eu tinha que estender as funcionalidades daquele contrato, expor algumas informações que não era específica daquele domínio e não fazia muito sentido em alguns contextos, né? E a gente tinha, né, essa necessidade, às vezes, de fazer muitos requests a dados alinhados. Isso era muito comum. A gente acabava customizando muito dessas rotas para obter esses dados. Não era a melhor alternativa, mas era um cenário que a gente acabava realizando. Muitas vezes a gente acabava tendo aí payloads com dados desnecessários, com muitas informações sendo retornadas. A gente tinha coisas como isso, né? Talvez não dê para ver muito bem por aí, mas muita informação desnecessária. E é um pouco complexo. Quem já trabalhou com exposição de APIs com REST, por exemplo, a gente até pode filtrar ali, adicionar alguns filtros para limitar quais campos a gente vai retornar para o nosso front-end, mas é uma estratégia um pouco burocrática e não muito produtiva. E a gente tinha um outro problema que era relacionado à documentação, né? Toda vez que a gente fazia adicionava uma nova rota, adicionava uma nova funcionalidade, era fato que a documentação se perdia e o time não tinha muita informação do que estava acontecendo. No fim, isso gerava pouca flexibilidade para a gente tinha uma dependência muito forte do back-end, e aí a gente começou a trabalhar em algumas hipóteses, né? E aí a gente chegou num ponto primeiro que era discutir o que a gente precisava resolver, né? E aí a gente definiu alguns tópicos, e entre eles a gente precisava de flexibilidade nas consultas, então a gente precisava chamar o nosso back-end, conseguir obter os dados e ter bastante flexibilidade nesse processo. A gente precisava ter agilidade para expor novos recursos. Então, quando a gente queria expandir a nossa API, criar alguma nova funcionalidade,
adicionar um novo recurso ao domínio, a gente precisava ter essa agilidade. E a gente também precisava ter uma documentação sempre atualizada, porque volta e meia tinha novos colaboradores, a gente tinha que fazer algum tipo de onboarding, e essa API, ela era o nosso ponto de contato com todo mundo, e essa era nosso start. E, por fim, a gente precisava ter ali a possibilidade de realizar consultas mais complexas. A gente queria extrair dados mais densos, dados mais completos em alguns contextos. O resultado foi que a gente chegou no GraphQL como uma alternativa. É uma linguagem que é bastante utilizada, né? Foi criada lá pelo Facebook há um certo tempo como uma alternativa de linguagem de consulta, né? Então esse é o principal enfoque dela. E ela tem aí algumas características que nos atenderam muito bem. Tem muitas outras, mas eu quero destacar pelo menos essas, que para nós, a gente percebeu que a gente passaria a ter um único endpoint para fazer todas as nossas consultas com bastante flexibilidade. E eu vou mostrar depois para vocês ali um comparativo no código mesmo para a gente entender isso. A gente percebeu que a gente não teria grandes mudanças na forma como a gente faria os nossos requests, a gente ainda poderia fazer as nossas requisições usando os recursos que a gente tinha via HTTP, só que a gente passaria a utilizar agora métodos POST. A gente manteria a troca de dados via JSON, isso é uma característica comum. A gente passou a ganhar introspecção, né, da documentação. O que isso quer dizer? Automaticamente, a minha API passava a expor a documentação dela. E aí isso eu vou mostrar depois para vocês como que a gente consegue obter essa informação praticamente em real time. Algo muito bacana. Ganhamos agilidade na manutenção e uma característica muito importante que foi uma segurança mais granular. Quem já implementou uma API REST, por exemplo, sabe que geralmente a gente atribui regras de permissões ou limitações de acessos por recursos. Com o GraphQL a gente consegue ir a nível de campo, então a gente consegue ter um certo nível aí de granularidade um pouquinho maior, o que dá bastante flexibilidade para nós. E aí, falando um pouco da estrutura do GraphQL, para quem não está acostumado, quem não teve ainda nenhum contato, eu vou falar bem breve, assim, algumas das características. Uma delas é relacionado aos esquemas. Então, pensem que tudo que a gente cria no GraphQL parte do princípio que a gente tem um esquema que vai definir quais são os recursos que a gente quer expor e o que a gente vai expor desses recursos. Então, eu posso definir lá uma entidade com determinados campos, isso é o nosso ponto de partida. A gente tem os resolvers, que são responsáveis por fazer o contato com a nossa camada mais interna da aplicação. Então, pensa que a requisição chega para o nosso front, chega até a nossa API, né? Verifica se tem aquela entidade, aquele esquema está declarado, existe um resolver associado para ela, que, por sua vez, vai chamar o nosso back-end. E aí, a gente tem o que a gente chama de operations, que são as operações, os meios de comunicação com a nossa API. Os três principais meios que a gente tem é o que a gente chama de query, que é para realizar todas as consultas. Basicamente, é uma chamada POST, mas contendo uma certa estrutura para fazer uma query, fazer uma consulta. Uma mutation, que serve para a gente fazer atualizações. Seguimos a mesma ideia de utilizar POST, né, o verbo POST no HTTP. E nós temos o subscriber para ficar escutando ali algum tipo de modificação em algum serviço em real time. Então, são essas três principais operações. E aí, se a gente fizer um paralelo aí com relação ao REST, quando eu tinha que, por exemplo, obter dados de um usuário, eu tinha lá um get/users. Com GraphQL eu passei a ter um query, myQuery, ali é um name, um alias, que a gente pode colocar qualquer valor, e entre chaves ali a gente coloca o nome do recurso que a gente quer acessar, né? No caso ali, usuários, né? Users. E aí, se a gente olhar, tecnicamente, uma query é literalmente o que a gente está vendo ali, né? A gente tem uma declaração de uma query, o nome daquela query e o nome do recurso que eu quero acessar e os campos que eu quero dele. Isso me dá bastante flexibilidade porque eu posso tirar, adicionar campos e o GraphQL automaticamente vai retornar para mim ali um payload só com aqueles dados. Isso foi muito bom para nós, fazendo com que a gente saísse desse cenário para um cenário como esse, onde eu passei a ter basicamente um router que acabava expondo todos os recursos do meu back-end, tinha todas as minhas declarações, e isso deu muita flexibilidade para nós. Mas vamos lá, dar uma olhadinha no código disso para entender o que isso faz de diferença para a gente e ver se faz sentido tudo isso que eu estou falando, certo? Vamos lá.
Bom, o que eu separei aqui para a gente dar uma olhada, tá? Eu criei uma API, onde eu vou mostrar rapidamente aqui a estrutura dela, algo super simples, nada de muito especial, mas aqui a gente tem uma característica muito legal, que foi uma estratégia que a gente acabou utilizando. Enquanto a gente já tinha uma API REST rodando, a gente não podia simplesmente criar uma nova API, né? A gente não podia desligar o que já estava em execução. Então, o que a gente fez foi, mantendo o Express em execução, que a gente utilizava na época o Express, a gente criou uma camada de GraphQL, acabou expondo isso aqui para nós, literalmente numa outra declaração de rota, e esse recurso aqui passou a expor para nós todos os esquemas que a gente tinha interesse em acessar. Aqui eu não vou trazer, obviamente, todos os detalhes lá da implementação nossa, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês terem um pouco de ideia. Então, a gente tinha lá, por exemplo, um cenário onde tinha faturas, tá? E esse faturas a gente tinha alguns campos. Então, eu tinha o número do contrato, valor, data, o status. Então, no GraphQL, ao invés de eu declarar, por exemplo, um modelo, aliás, no REST, ao invés de eu declarar um modelo e retornar ele inteiramente, aqui eu declarei um type no GraphQL e disse quais campos que eu tenho dele, defini ali os tipos desses campos, isso é uma característica bem interessante do GraphQL, ele tem tipos específicos para ele, a gente até depois pode entrar um pouco mais em detalhes sobre o GraphQL, e a gente fez aqui uma declaração equivalente. Então, além de eu ter um cenário aqui com Express, com HTTP normal, eu fiz aqui umas declarações utilizando o GraphQL. Fiz uma declaração para o invoice, para as nossas faturas, para os contratos e para os usuários. Uma característica interessante dessa declaração aqui é que para dentro desses objetos, como por exemplo o objeto usuários, um usuário ele pode ter uma relação direta, por exemplo, com contratos. É um recurso que está associado a usuários. Logo, eu posso definir um campo e esse campo é do tipo contract type, por exemplo, e contém uma lista desses contratos. Por sua vez, o contrato ele pode ter faturas e eu defino também uma propriedade, defino um campo que contém ali uma lista de faturas. Então, a gente consegue adicionando essas camadas, a gente consegue adicionando esses outros campos e dando mais flexibilidade para a nossa API. O que isso resulta na prática, né? Se a gente olhar aqui, vou mostrar para vocês aqui os dois exemplos de requisições, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma chamada de usuários, tá? Aqui eu estou retornando basicamente uma lista de usuários, né, de uma API, e se eu quero obter algum dado relacionado, geralmente a gente tem ali, né, o nome do recurso, o ID desse recurso, por exemplo, usuário 2, e os recursos associados a ele. Geralmente essa é a estrutura que a gente acaba utilizando numa API REST e funciona super bem, né? Se eu faço a requisição dela, ele me traz ali os dados relacionados. E assim eu vou aninhando. Existe até um certo nível, né? Geralmente a gente não vai muito a fundo, não vai aninhando demais esses recursos para não ficar uma rota muito complexa, mas lá no nosso front-end o que resulta? Muitas vezes a gente tem que fazer a chamada para a rota de usuário, tem que fazer a chamada para a rota de listagem de contratos, para a listagem de faturas daquele contrato, caso a gente não queira manter tudo dentro de um mesmo domínio, que em muitos casos não é uma boa ideia. E aí, aqui, o que a gente fez? A gente manteve a ideia de utilizar os mesmos recursos, os mesmos use cases, mas a gente passou a expor esses nossos dados a partir dessa API GraphQL. Então, aquele mesmo recurso lá que eu tenho, por exemplo, para listar usuários, eu passo a criar essa query aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu faço essa query aqui, onde eu tenho ali usuários, eu tenho o ID, e se eu der um Ctrl espaço aqui, eu passo a ter acesso a todos os outros campos que eu defini para aquela API. Então, pensa que no front-end a gente passa a ganhar uma flexibilidade gigantesca de poder acessar o campo que a gente quiser a partir dessa API. É só a gente declarar lá no nosso esquema e passar a obter isso. E se a gente fizer o nosso request, que nem eu fiz aqui, eu posso ir limitando os campos que eu quero. Agora eu não quero, por exemplo, o name do usuário, eu quero só o ID por alguma razão, ou eu quero obter outros valores, eu quero, por exemplo, a idade aqui da pessoa, e por aí vai. Então a gente tem essa flexibilidade. Só que um caso mais interessante é quando a gente precisa obter dados alinhados, né? Porque, beleza, obter um recurso ali não tem grandes diferenças, né? A gente, com o REST, a gente tem ali basicamente a mesma experiência, mas quando a gente precisa obter dados alinhados, é aí que a gente começa a enxergar um pouco do brilho do GraphQL,
um pouco das vantagens, de fato, de utilizar ele e poupar aí muitas requisições. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar junto para retornar a lista de contratos. Eu vou obter esse field de contracts e obter ali, por exemplo, o ID, o amount e o user ID dele também. E no momento que eu faço isso, eu passo a ter aqui esse recurso disponível. O mesmo eu posso ir dentro de contratos e dizer, olha, agora eu quero aqui também receber todas as faturas que estão associadas a esse contrato, certo? E aí eu adiciono aqui, por exemplo, o ID, o status dessa fatura. Vamos pegar aqui, por exemplo, o status. E se eu adicionar, né, se eu executar essa requisição, a gente passa a receber ali os dados relacionados. Isso é uma requisição. Né? Se a gente fosse pensar um pouquinho no front-end, a gente talvez teria que fazer várias requisições diferentes. Existem estratégias para a gente melhorar um pouco esse consumo, esses requests, etc. Mas esse aqui é um bom exemplo, onde a gente faz uma chamada, que no meu contexto aqui está localhost, está, né, tá num cenário perfeito, né? Demorou ali 3,81 milissegundos, mas em alguns cenários mais complexos, a gente pode ter mais tempo aí de chamada, ter mais dados sendo trafegados na rede, o que torna aí a experiência do usuário um pouco ruim. Então, esse foi um exemplo onde a gente saiu de um cenário que a gente precisava fazer vários requests, várias chamadas, muitas vezes eram dezenas de recursos, porque a nossa aplicação, por ser um CRM, a gente lidava com muitos dados tabulares, então essa era um cenário bem comum no nosso contexto, e esses dados, eles tinham muitos alinhamentos, era um contrato que dependia de um cliente, que dependia de uma colheita, e por aí eu paro de falar os detalhes, mas acabava entrando em vários níveis assim de detalhes que tornava o consumo dessa API um pouco verbosa. A alternativa foi adotar o GraphQL, foi uma experiência bem interessante e a gente acabou adquirindo aí alguns aprendizados interessantes. O primeiro deles é um pouco claro ali, conforme eu mencionei, a gente diminuiu drasticamente o consumo nosso, né, os requests do nosso back-end, ao nosso back-end. Isso foi muito importante porque a gente melhorou o nosso controle de estado na aplicação, a maneira como a gente inicializava lá o state da nossa aplicação foi muito mais eficiente. A gente tinha basicamente uma única função de inicialização de estado que batia no nosso back-end, trazia os dados relacionados àquele componente que estava sendo renderizado em tela, fazia com que a gente tivesse mais velocidade para processar essas informações, renderizar para o usuário. Experiência muito boa. Outro aprendizado interessante foi a redução dos payloads. Isso foi bem bizarro, porque a gente tinha alguns contextos em que retornava muita informação desnecessária, então a gente acabou tendo aí só os dados que importavam para o componente que estava sendo chamado, para o contexto da interface que estava sendo apresentado. Então isso foi muito bom, a gente ganhou aí um pouco de economia, vamos dizer assim, e quando a gente está falando de alto volume, um grande tráfego, um grande volume de requisições, esses bytes que a gente acaba poupando, isso faz muita diferença lá num billing, numa AWS ou qualquer outra empresa que te cobra até o tráfego que está saindo da tua aplicação. Enfim, acaba sendo aí um ganho bem interessante. Eu até não tenho como mensurar exatamente o valor que isso a gente teve de ganho, mas isso foi um outro ponto significativo do nosso projeto. Um outro ponto super importante foi o compartilhamento de recursos em um único endpoint. A gente passou a ter apenas uma API. Então, a gente tinha lá, por exemplo, api.blá-blá-blá.com/GraphQL. E isso era o suficiente para a gente acessar basicamente todos os recursos que a gente precisava da nossa aplicação. Novamente, trouxe flexibilidade para nós, mais facilidade de manutenção e ganhamos aí velocidade no trabalho. Consequentemente, o nosso front-end passou a ser totalmente desacoplado do back-end. Antes, a gente tinha um cenário em que a gente dependia do time de back-end ou de alguém do time lá parar para desenvolver um recurso, para expor alguma informação para nós. Agora, a gente conseguia ir adicionando novos recursos de forma incremental e dando bastante flexibilidade para quem precisava fazer qualquer tipo de integração ou criar algum outro componente. Essa foi uma baita de um ganho assim, do time, né, evitando aí que a gente perdesse tempo em algumas integrações. E aí eu quero, para finalizar aqui, trazer algumas ferramentas de referência para vocês. Tem muito mais para a gente falar sobre o GraphQL. O GraphQL é uma tecnologia muito interessante, uma linguagem muito útil para a gente conseguir construir as nossas APIs, mas vou compartilhar um pouco das ferramentas que a gente utilizou, ferramentas bem comuns aí do mercado. O primeiro ponto de partida é a documentação do GraphQL. Ali vocês, inclusive, têm alguns materiais de como começar
alguns aprendizados ali interessantes para entender um pouco sobre a estrutura do GraphQL, tipos, operações e por aí vai. Então, recomendo que vocês entrem em graphql.org para ter esse primeiro ponto de partida. E uma ferramenta extremamente consolidada, muito usada no mercado, é o Apollo. Tem os seus prós, tem os seus contras, mas no nosso contexto foi uma alternativa muito acertada. Inclusive, o GraphQL, ele tem aí, aliás, o Apollo tem alguns recursos bem interessantes, como, por exemplo, a federação de APIs GraphQL. O que isso quer dizer? Eu posso, num contexto, por exemplo, de microserviços, ter lá várias APIs GraphQL sendo expostas e eu ter uma única API na frente de todo mundo GraphQL, obtendo esses dados dessas APIs. Né? Ou seja, ele faz o roteamento para essas APIs internas, logo eu volto a ter também um único endpoint. Para o front-end, é uma baita de uma vantagem. A gente não tem que ficar se preocupando qual que é a API do recurso de usuários, qual que é a API do recurso de contratos, qual que é a API do recurso de, sei lá, de pedidos. Então, isso acaba sendo aí uma grande vantagem. Bem, minha talk era isso. Espero que vocês tenham curtido. Quem tiver interesse em acompanhar esse material, tiver acesso a esse código, pode solicitar aqui no QR Code. Me chama ali no Instagram, me manda uma mensagem que eu mando o link, mando esses códigos para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Estou aqui para tentar ajudar vocês também. Muito obrigado, pessoal. Era isso. Bom. Palmas, gente, para o Daniel.